Qual o preço que a gente paga para ter a nossa autenticidade, para viver aquilo que faz sentido pra gente? Tirei o dia aqui hoje para ficar um pouco introspectiva, fazendo meu modelo de sucesso. E aí eu vim meditar sobre uma determinada coisa que eu estava na dúvida sobre colocar ou não no meu modelo de sucesso. E nessa meditação veio muito uma pergunta: qual o preço que a gente paga para ter a nossa autenticidade, para viver aquilo que faz sentido pra gente? O preço da maternidade a gente já sabe, o preço de ser CLT a gente sabe, isso já está no senso comum. Mas a gente nunca se questionou exatamente qual é o preço que a gente paga para viver a vida que a gente deseja viver. A nossa autenticidade, a nossa vontade, aquilo que faz sentido pra gente, nunca ninguém fala sobre isso. E muitas das vezes, no meio desse percurso, por a gente não saber o preço que a gente paga e nem saber mensurar o preço ou saber se a gente quer pagar esse preço, a gente inconscientemente desiste daquilo que a gente quer. É o que eu chamo de trocar o nosso sonho por uma paçoquinha. Fica muito mais fácil a gente abrir mão do que a gente deseja, porque esse preço pode vir alto demais e a gente não mensura, a gente não consegue saber exatamente se a gente quer colocar ou não energia no que a gente quer realizar, e a gente acaba desistindo daquilo que faz muito sentido para a nossa vida. E o preço sempre vai cair ali na esfera do não que a gente vai precisar dizer. O não para determinados prazeres que a gente vai ter que abrir mão para alcançar um prazer mais prolongado. O não para um tipo de situação ou pessoa da qual a gente vai precisar selecionar o que vai ficar e o que vai sair na nossa vida. Um não para, de repente, você não entrar mais em lugares que não te cabem. Sabe aquele lugar que você calça 37, mas o lugar é 35 e você está tendo que diminuir seu pé, encolher seus dedinhos para caber naquele lugar? Você vai precisar dizer não para isso. E eu não estou falando daquele não, assim, bem educado, que a gente precisa ficar justificando, aquilo que a gente precisa desenhar a florzinha para dizer o que a gente está pensando. Eu estou falando daquele não que reorganiza toda a sua vida. Aquele não que coloca cada coisa no seu lugar e que coloca limites para aquilo que você deseja alcançar. Aquilo que vai reorganizar a sua vida, o não que vai reorganizar a sua vida, para que o caminho se reorganize para você chegar onde você deseja. Então sim, você vai precisar fazer renúncias. Esse não é sobre as renúncias que você vai precisar fazer. É o não talvez que você vai ter que dizer para você mesma. Quando você decide que você deseja algo e aquilo que está aparecendo, aquilo que está se manifestando, aquilo que está sendo oferecido para você, não te leva para o lugar que você deseja ir. É aquele não que decepciona alguém. E é aquele não que às vezes faz com que você trema toda por dentro ao ter que dizê-lo, mas que também te torna fiel àquilo que você realmente deseja realizar. A Brené Brown diz que coragem é se mostrar imperfeita, inteira e ainda assim também vulnerável. E esse é um grande problema que nós mulheres temos quando o assunto é alcançar nossos objetivos e alcançar aquilo que a gente realmente deseja e que está dentro daquilo que a gente gostaria de manifestar na nossa vida. Muitas das vezes a gente não consegue se sentir inteira no processo porque a gente vai precisar dizer não para alguém. E nenhuma vulnerabilidade dói tanto dentro da gente quando a gente entende que para viver a vida que a gente deseja, a gente vai precisar dizer não para algumas pessoas e talvez até pessoas que a gente ame muito, mas que se essas pessoas também não forem capazes de entender que isso é importante para que a gente se sinta realizada, talvez essa pessoa não tenha que estar na sua vida. E sim, pessoas vão se afastar de você. Você vai precisar deixar bagagens que você sempre carregou ao longo dessa estrada, no meio do caminho, para que você possa continuar para o caminho que você deseja alcançar. E muitas vezes não vão ser pessoas distantes, vão ser pessoas que você ama. Família, amigos, companheiro, companheira. E talvez você tenha que se reorganizar internamente para voltar a se conhecer dentro daquilo que você tem como propósito de vida. Nem todo mundo vai ser capaz de aceitar que agora você tem desejos próprios e que talvez você não seja mais aquela mesma pessoa de quando a pessoa te conheceu. E sim, cada vez que você decide ir para o próximo nível, prosperar, crescer emocionalmente, crescer financeiramente, viver uma vida autêntica de acordo com aquilo que você sempre desejou e nunca tinha pensado em colocar isso em prática,
você vai fazer renúncias. E a principal renúncia que você vai fazer é renunciar quem você era. Seus antigos hábitos, seus antigos pensamentos e principalmente seus antigos sentimentos. Porque foram os seus sentimentos que te mantiveram naquele cativeiro. Para você ir para o próximo nível, você vai precisar ter sentimentos novos, sentimentos mais nobres, de mais realização, para que realmente você consiga chegar onde você deseja. Todos os seus sentimentos antigos te trouxeram até aqui. Para você entender melhor esse efeito mudança, é mais ou menos como você tentar chegar no inverno com roupa de verão. Entende que não cabe? Ou vice-versa. Você está vivendo o inverno e você quer ir para o verão. Você pega todas as suas roupas de inverno e leva para o verão. Não cabe, não combina, não tem ressonância. Se você está mudando de projeto de vida e quer alcançar algo diferente do que você sempre realizou até agora, você vai precisar de uma roupagem nova. E essa roupagem não é a que veste seu corpo, é a que veste a sua alma. Ela está dentro de você, ela está internamente. E é isso que a gente vai precisar cambiar, a gente vai precisar trocar, porque se você carregar a mala do seu eu antigo, não vai combinar com a veste que o seu eu novo precisa vestir para você poder realizar tudo que você deseja. E o que tem dentro dessa mala da nossa alma? Tem os nossos sentimentos, tem os nossos propósitos, tem as nossas ações, tem as nossas escolhas, tem a nossa autoimagem, tem a nossa autopercepção, tem as nossas decisões diárias e os nossos hábitos que a gente decide escolher para o nosso eu do futuro. E a pergunta que fica é: quanto você está disposta a pagar para você realizar seus sonhos? Quanto você está disposta a fazer escolhas mais conscientes e se centrar naquilo que é o seu real desejo, para que então você possa concluir e colocar isso tudo em prática. Naturalmente, quando você escolhe saúde, você renuncia à batata frita, o hambúrguer, a Coca-Cola. Você já precisa colocar uma atenção nisso e começar a fazer novas escolhas. Ainda que você não retire tudo de uma vez, essas renúncias precisam começar a acontecer para que a saúde aconteça. A mesma coisa acontece quando você deseja viver a prosperidade. Sabe aquele núcleo de pessoas que só fala em escassez, só fala em pobreza, tem pensamentos ainda muito escassos e vivem num ambiente ainda de impossibilidade? Você também vai precisar renunciar esses espaços. Quando você escolhe viver a sua espiritualidade, é óbvio que você vai precisar sair de ambientes barulhentos, de ambientes de conflito, ambientes de briga, ambientes que são desorganizados frequencialmente e escolher estar em lugares mais silenciados, em lugares onde você tenha paz de espírito, um lugar onde você vai buscar sua conexão com Deus, com algo maior, com o universo, seja lá como você queira chamar, mas a sua atividade frequencial, para ser elevada, ela não vai estar no mesmo lugar, no mesmo ambiente que antes você se ocupava de estar. Você vai precisar renunciar a tudo aquilo que te coloca culpa e medo. Todas as pessoas, lugares e situações que tentam te oprimir e te diminuir naquilo que você é. Essa é a vida adulta. A vida da mulher que tem sonhos e que deseja realizar. É o lugar da mulher madura. Na verdade, entre 30 e 40 anos, a gente vive um rito de passagem silencioso. Muitas dessas escolhas vão interferir e vão ditar o caminho da nossa vida. Não é que você não possa mudar aos 47, aos 50, aos 55, aos 60. Eu mesma mudei várias vezes. Mas são essas escolhas dos 30 aos 40 que vão determinar muita coisa da sua vida. É a sua carreira, é a sua maternidade, a forma com que você pensa, a forma com que você leva o seu relacionamento. E faz as escolhas mais corretas para que isso perdure mais tempo na sua vida. É nessa fase que a gente tem certeza que a adolescência já passou, que as escolhas profissionais já aconteceram de alguma forma e a partir daí a gente vai decidir o que a gente quer que fique realmente na nossa vida. E é a partir dessa idade ou nesse momento que você pensa, o que eu vou carregar daqui para diante? O que realmente eu quero que permaneça na minha vida? É o momento que a gente deveria estar pensando na semente que a gente vai plantar para que a gente possa colher o fruto lá na frente. Eu não vou plantar uma semente de rosa e vou colher abacaxi.
Eu não vou plantar uma semente de abacaxi e vou colher rosa. Então, tudo que eu vou colher ali na frente está intrinsecamente ligado às decisões que eu estou tomando, principalmente numa determinada fase da minha vida, que é quando eu estou construindo muita coisa e eu ainda tenho muita capacidade de colocar energia naquilo tudo que eu quero construir. Isso não quer dizer que aos 40, aos 50, aos 60 você não pode mudar. Você pode. Mas você entende que o tempo está passando? Então, o melhor dia para você mudar continua sendo hoje. Não interessa a idade que você tem, nem o momento que você esteja vivendo. Mas é importante você entender que de lá para cá já passou muito tempo. E muitas mulheres de 40, 50, 60 ainda estão adiando aquilo que elas tanto desejam. Adiando para quando? Quando vai ser o dia que você vai colocar foco naquilo que você deseja realizar? Se você já não fez as boas escolhas que você deveria ter feito, se você despertou agora para tudo aquilo que você quer realizar, o que ainda faz com que você esteja empurrando com a sua barriga? Tem uma pergunta que eu amo muito. Se não hoje, quando? Se não agora, quando? Se você não colocar uma data para você iniciar o seu projeto de vida, você vai passar por essa existência e não terá concluído nenhum tipo de projeto que traga a sua verdade, que traga a sua autenticidade e que realmente faça valer a sua vida, a sua existência aqui nessa passagem. Isso aqui é igual um cometa, né, gente? Assim, passa correndo. Só você olhar para trás e você vê quanto mais acelerado o tempo está passando e quanto mais a gente fala, caramba, esse ano voou, caramba, tá passando rápido. E o que você está fazendo com o tempo de agora, ao invés de ficar falando que está passando rápido? E é com essa mensagem de hoje que eu deixo aqui 3 perguntas para você começar a se centrar e começar a entender que o momento é agora, o momento é hoje. Primeiro, o que precisa ser encerrado na sua vida? Segundo, o que precisa ser devolvido? O que costumam te entregar que você não deseja? Você pode começar a devolver. Você pode falar assim, não, essa mercadoria eu não quero. Pode levar de volta porque não aceito mais isso. E principalmente, o que precisa ser escolhido a partir disso? Do momento em que você encerra, do momento que você devolve, não aceita mais, você passa a abrir espaço para que você escolha. E esse é um momento muito especial para você escolher coisas novas. O que você escolhe agora para você abrir um novo caminho da sua vida e viver a sua potencialidade. Mesmo que tardiamente, mesmo que doa, mesmo que alguém se afaste. O que não pode é você continuar adiando seus projetos de vida, se culpando e se sentindo a pior pessoa do mundo porque você não andou. Como diz a Brené Brown, você não vai eliminar o medo da sua vida. O grande jogo da vida é caminhar mesmo com o medo. Fazer o que você deseja mesmo com medo. Porque no final das contas, é você com você mesma. E é você escolher aquilo que é sua verdade, mesmo que isso desagrade alguém. Que talvez essas pessoas ainda vão te admirar mais ainda pelo que você se tornou. E não pelo que você sempre foi. E sim, quando você decide pela sua vida autêntica, tudo que não é seu cai por água abaixo. Só fica a sua verdade. Só fica a sua alma. E é através dela que você vai se conectar com novas pessoas que têm mais a ver com o seu novo eu.